Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Capacitismo. Discriminação, opressão e abuso advindos da noção de que pessoas com deficiência são inferiores às pessoas sem deficiência. Inclui, desta forma, tanto a opressão ativa e deliberada, insultos, considerações negativas, arquitetura inacessível, quanto a pressão passiva, como reservar às pessoas com deficiência tratamento de pena, caridade e inferioridade. Você acabou de escutar a definição para a palavra capacitismo segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonel. E eu sou a Júlia Presoto. Nesse programa, nós vamos para o 10º episódio de uma série especial chamada Enciclopédia Feminista. Para completar nossa enciclopédia, iremos convidar pessoas que vão trazer um ponto de vista mais profundo sobre alguns temas que são extremamente necessários, se não urgentes, para serem desmistificados. Hoje vamos abrir nossa enciclopédia na letra C e falar sobre capacitismo. Essa palavra vem da tradução do termo em inglês ableism. Ele diz respeito a todo o preconceito que pessoas com deficiência sofrem por não terem o que é considerado o padrão do corpo ideal. De acordo com essa ideia de corponormatividade, tudo que foge do que se tem como normal são falhas que precisam ser corrigidas, excluindo aqueles que se utilizam de formas alternativas para interagirem com o mundo. Tal ideia foi construída na nossa sociedade durante tanto tempo que, em 1933, na Alemanha nazista, Hitler criou uma lei que promovia o que ele considerava ser a higiene racial. Durante esse período, pessoas com deficiência não só passavam por um processo de esterilização, como também eram assassinadas. Foi apenas em 1988 que o governo alemão repudiou tal lei, porém, ela só foi oficialmente revogada em 2007. Foi também nos anos 2000 que a Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi promulgada no Brasil. Ela garante os direitos e oportunidades iguais para pessoas com deficiência, repudiando qualquer tipo de discriminação. Com o intuito de garantir que todas as pessoas com deficiência possam ter sua cidadania, em 2006, a ONU criou a Convention of Rights of Persons with Disabilities. Com isso, ela legitimiza a acessibilidade como garantia do cumprimento dos direitos humanos. Contudo, pessoas com deficiência ainda hoje sofrem com as barreiras físicas e socioemocionais em uma sociedade que não as encara como pertencentes do espaço público, onde o paternalismo disfarçado de bondade cala suas vozes e faz com que o capacitismo só se perpetue. Hoje, 2 pessoas mega militantes toparam participar desse episódio. Priscila e Júlia, falem um pouquinho sobre vocês e como a gente pode começar a escrever esse capítulo da enciclopédia sobre capacitismo. Oi, gente! Eu sou a Júlia, tenho 23 anos, sou aqui do Rio de Janeiro, estudante de psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e hoje também sou influencer e militante PCD. Tenho uma página de militância PCD, que é o Milita PCD, e também tenho uma curadoria chamada Reverter, que é onde a gente trabalha com divulgação de minorias sociais. E eu também crio conteúdos no meu Instagram pessoal, @chuliaaquino. E é isso. Júlia com X, né? Isso. E você, Pri? Bom, eu sou Priscila Sátima, sou pernambucana, tenho 29 anos, sou escritora, podcaster no Boteco dos Versados e no Central PCD. Tenho um blog que é o Bugiganga Literária, onde eu falo de literatura, não apenas voltada para a pessoa com deficiência, mas literatura de um modo geral. Faço parte do Couve de Escrita, que é um coletivo de mulheres nordestinas que produzem literatura. Sou ativista PCD há mais ou menos uns 4 anos. Eu falo sobre vivência PCD no meu Twitter, que é Depristar. E
basicamente é isso que eu faço. É, falo sobre as nossas vivências, sobre a importância de se falar sobre o capacitismo e outras coisas para além do capacitismo, porque a nossa vida não gira em torno da nossa deficiência, mas está altamente ligada e intrincada uma coisa na outra. Perfeito. Antes da gente começar a gravar, eu e a Priscila estávamos conversando sobre o podcast dela, que é incrível. Eu já sou fã de carteirinha. E ela estava me contando que ela fala sobre PCD na internet há 4, 5 anos. Isso. E eu fiquei aqui pensando, nossa, como que para mim parece que esse assunto, esse debate começou agora, sabe? Como a popularização desse debate foi, assim, parece que foi 2019, 2020 mesmo. Como você falou, que desde 2018 você vem falando mais e mais, né? Porque parece que foi muito deixado de escanteio. Vamos falar sobre outras coisas aqui, e aí quando der a gente fala disso, né? E eu acho que a gente perdeu muito tempo já, né? Tá mais do que na hora da gente falar sobre isso. Vocês têm essa percepção também? Sim, faz parte da noção do que é o capacitismo na nossa sociedade. Eu acho que a Júlia vai entender isso junto comigo, porque recentemente a gente participou do Verifica PCD, que foi um movimento no Twitter, onde a gente lançou a tag e onde a gente começou a questionar o porquê que o conteúdo produzido por pessoas com deficiência e conteúdo não só de militância, mas conteúdo de entretenimento, de, sei lá, humor, né, que a gente tem agora, a Pequena Ló, que é maravilhosa, que faz um trabalho como comediante, mas que não é voltado para falar sobre deficiência. Ela é uma pessoa com deficiência, mas ela não foca nisso no trabalho dela. Então, quando a gente começou lá em junho, né, de 2020, a questionar por que ainda o conteúdo produzido, por exemplo, como eu estava falando, né, Ju, eu estava me declarando amores pelo seu conteúdo, dizendo o quanto você é incrível e importante para a nossa comunidade, né? Que pessoas pretas falem sobre as vivências delas como pessoas com deficiência, para além do racismo e para além do capacitismo, o conteúdo que vocês produzem, como o vídeo dela maravilhoso do tutorial de delineado branco. Entendeu? A gente começou a questionar o porquê. A gente começou a questionar o porquê que esse conteúdo, por que pessoas com deficiência não são consideradas relevantes e por que não tínhamos, né, pessoas com deficiência verificadas no Twitter, porque o selinho do verificado, ele diz que a pessoa que o tem um conteúdo relevante. E a gente para pensar, por exemplo, pessoas como a Mariana Torquato, como a Mariana do Rodando pela Vida, e essas pessoas sempre fizeram conteúdo há muito mais tempo do que do que a Júlia. Estão aí desde 2009 falando sobre deficiência, sobre vivência PCD, e elas não tinham reconhecimento. E aí rolou Verifica e realmente dá-se a entender que esse é um assunto muito recente, muito embora a gente está falando há muito mais tempo, mas que bom, né, que surgiu essa nova visão. Isso também faz parte da nossa história enquanto comunidade, de ter um pouquinho mais de visibilidade em outros espaços. Justamente, eu concordo super com a Priscila. E assim, né, eu ando vendo que a nossa comunidade em si, né, ela está agora começando a se movimentar mais, a se tornar mais unida, né? Não que assim, né, todos sejam amigos e interajam entre si, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Existem tretas também, mas assim, eu encaro como uma união mesmo, sabe? Porque eu também comecei a falar sobre vivências enquanto uma mulher com deficiência, preta, lésbica, há muito tempo no Twitter, sabe? Desde 2012, 2013, eu era super novinha, foi quando
eu comecei a seguir a Marina, a Mila, que são realmente pessoas, figuras, né, da nossa militância já antigas, que sempre trouxeram discussões muito importantes, né, e que tem que ter sua visibilidade. E eu percebo que só agora a gente está conseguindo se entender, né, enquanto militância, enquanto grupo, Isso. e isso está trazendo uma certa força para a gente, porque, né, a gente se unindo, a gente produzindo junto, né, inclusive tem muitos grupos fazendo conteúdo juntos, fazendo parcerias e tudo mais, para que as nossas informações, as nossas pautas se popularize mesmo, sabe? Isso. Porque sempre ficou muito entre a gente, né? Sempre ficou dentro da nossa bolha, o que é o capacitismo, as nossas vivências, né? E agora não, agora a gente quer expandir tudo, a gente quer mostrar quem somos, como somos, sabe? O que queremos. E mostrar também para as pessoas que nós não somos apenas as nossas deficiências, mas sim pessoas plurais, né? Pessoas diversas e, enfim, de diferentes outros grupos, sem ser o grupo de pessoas com deficiência. Isso, e eu acho muito importante também falar sobre essa união que a Ju fala, né, que eu concordo bastante, é que quando a gente percebeu que apoiar uns aos outros faria diferença, foi que o nosso movimento fortaleceu. Ou seja, quando eu, enquanto pessoa com deficiência física, passei a dar mais apoio para os autistas, para os cegos, para os surdos, para outras pessoas que não têm a mesma deficiência que eu, mas eu dar o suporte para elas, para que elas também tenham um espaço, ou seja, sair da bolha da deficiência também fez toda a diferença. Eu acho que é muito importante para a nossa comunidade isso, a gente se unir com os nossos, mas com os nossos além dos nossos, né? Porque não é só o grupo Aham. das pessoas com deficiência X, mas a gente, eu gosto muito de dizer que Defisa suporta, né? Defisa dá apoio à Defisa, porque a gente precisa estar se apoiando, porque quando uma comunidade conquista algo, toda a comunidade PCD conquista, porque a nossa história, ela precisa estar ligada uma nas outras, não é só isolado, né, Ju? Não é uma coisa só isso ou aquilo, tem que estar todo mundo junto. Com certeza. E a gente viu, né, que essa união, né, deu uma super força, porque foi se unindo que a gente conseguiu essa conquista, né, da verificação no Twitter, porque Isso, só tínhamos 2 ou 3 pessoas, acho que 2, né, pessoas com duas pessoas. deficiência verificadas no Twitter. Então, assim, foi uma vitória de todos, né? Não foi só minha e sua que teve a conta Não, verificada, mas sim de toda uma comunidade, porque a gente, de certa forma, também vai falar por eles, né? Vai tentar dialogar e vai tentar abranger a todos, né? isso. E, assim, é muito incrível, porque de 2 pessoas para 12 pessoas, né, porque no primeiro movimento de verificação, que eu espero que futuramente a gente também se organize e levante de novo para que outras pessoas com deficiência sejam verificadas, de 2 pessoas para mais 10 pessoas serem verificadas, é algo surreal numa plataforma como o Twitter, que tem muita relevância no meio da internet. E é muito, muito legal, né, Ju, quando a gente levanta tags para apoiar as pessoas, como teve a Implementa, a audiodescrição Netflix, que foi pedindo para que a Netflix colocasse a audiodescrição em títulos que já estão lá. Aí, claro, né, a gente vê como é importante a nossa organização, como é importante esse apoio, porque começou a haver o capacitismo explícito durante essa tag e também durante a Verifica PCD, que foi assim algo muito surreal. Como é que as pessoas elas conseguem ser tão amargas a ponto de não quererem que nós tenhamos os nossos direitos
básicos de ter acesso às mesmas coisas que ela consegue. Então, essa união faz diferença porque quando eu chego lá, Ju, eu não aguento o capacitismo, e a Alice também não, e a gente começa a falar mal de pessoas sem deficiência, com todo respeito, tá? Mas aí, aquela coisa, a gente está se apoiando, né, Ju? Isso é muito bom, isso é muito poderoso, principalmente para mim, que cresci muito solitária sendo pessoa com deficiência. Ter encontrado outras pessoas com deficiência na internet e ter me unido a essas pessoas é fantástico. Com certeza. Nossa, para mim também foi um divisor de águas muito grande a partir do momento que eu comecei a ter mais contato com você e com tantas outras pessoas com deficiência, não só pessoas cadeirantes e com a mesma deficiência que eu, mas sim de diversas outras deficiências. E a troca, né, que a gente tem tido, essa parceria mesmo que eu mencionei, de estar criando conteúdo junto também. Porque assim, né, eu, Júlia, acredito que não importa só o meu crescimento, sabe? Não importa só a Júlia chegar no topo. Exato. A Júlia tem que chegar no topo e também as outras pessoas, porque representatividade é isso. Não adianta ter uma só para representar muitos que somos, entendeu? Tem que ter uma parcela grande para poder ter representatividade de verdade, entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem buscado. Eu acredito que a nossa comunidade não né, a maioria, pelo menos, eu vejo que não está nessa busca egoísta de crescer sozinho, de ter fama e tudo mais. Mas sim pensando também no crescimento do outro, engajando o outro, mostrando o conteúdo do outro, compartilhando. Sim. Enfim, eu acho isso um barato. Até porque eu acho que essa questão é que a gente que é PCD, a gente consegue ter empatia pelos outros PCDs, porque a gente sabe como é ser um PCD. Então, a gente está sempre ali dando suporte, porque a gente sabe como é a revolta, né, que a gente sente quando o outro grupo é invisibilizado ou quando acontece alguma coisa com uma pessoa que a gente gosta, né, como aconteceu recentemente com o Emerson, que foi exposto pela Rita Von Ruth. A gente ficou puto, com toda razão, porque assim, se uma pessoa é ofendida, a comunidade toda é ofendida. Se uma pessoa consegue, e como a Ju disse, é preciso ter mais vozes, principalmente porque a minha voz, eu, Priscila, não posso falar por todas as pessoas com paralisia cerebral, por exemplo. Eu tenho paralisia, mas eu não vou conseguir falar por todas as pessoas, porque a minha vivência não abrange todo mundo. Então é necessário, como ela disse, que no topo tenha muitas mais pessoas para que a nossa voz ecoe de diferentes maneiras, para que a gente possa ter essa representatividade e representação correta das pessoas com deficiência. Tem que ter muito mais pluralidade, né? Como eu estava falando antes da Ju entrar, eu volto de novo. É muito importante pessoas como a Ju, como a blogueira PCD, que eu esqueci o nome dela, mas Alessandra. como a Luciana, que é autista e preta, que está fazendo um trabalho fantástico. Ou seja, a gente tem Ju, Alessandra, Luciana, tem outras pessoas racializadas com deficiência fazendo um trabalho fantástico, mas somente a Ju, ela não vai conseguir falar por todo mundo. É importante que outras pessoas racializadas com deficiência também estejam lá no topo falando. É por isso que a gente se une, é por isso que a gente luta e é por isso que a gente fala de capacitismo, da necessidade dessas pessoas estarem falando sobre suas próprias vivências, porque eu, Priscila, não vou conseguir abranger todo mundo. Eu só ecoar. Mas, assim, é basicamente isso. A nossa comunidade tem tido, finalmente, um pouco, né? Um pouco, porque ainda é muito pouco, de visibilidade. Eu acho que a gente pode voltar um passo atrás, e eu achei muito interessante no podcast que você é uma das hosts, Priscila, o Central PCD, que vocês fizeram como se fosse um básico, introdutório, e depois vai, né, se aprofundando. E o primeiro episódio é o que é deficiência, porque a gente está falando aqui sobre
juntar todas as pessoas com diferentes deficiências. E pra gente, né, ou quer dizer, para vocês pode ser que seja muito, muito óbvio, né, definir o que é deficiência, mas para outras pessoas que não têm nunca tiveram contato com esse assunto, pode ser que não seja tão óbvio assim. E eu só queria dizer parabéns para esse episódio com o Sidney Andrade, que ele é Meu xodó. fantástico. Ele é o amor da minha vida, sabe? Ele é Gente, massa demais. Eu amo. que perfeito! Meu Deus, é assim, depois que vocês ouvirem essa conversa aqui, que vocês estão ouvindo com a gente, vai lá ouvir essa conversa com o Sidney, porque é uma aula, assim, ai meu Deus, é perfeito. Mas enfim, vamos lá, o que é deficiência? Aliás, só uma coisa que eu queria dizer, qualquer episódio com o Sidney fica bom, gente. Tipo, eu faço parte com ele do Boteco, onde ele faz parte da mesa de PCDs. Ele é show, gente. Enfim, vamos tentar responder essa resposta de o que é deficiência. Bom, deficiência ela é caracterizada, né, pelos meios médicos, porque a deficiência ainda é uma coisa vista pelo viés biomédico. Então, deficiência é tudo aquilo que faz parte do físico, sensorial, cognitivo / intelectual e social, né? Como os autistas que têm uma deficiência psicossocial. Deficiência poderia ser definida como a ausência de uma função, né, do corpo ou de algum sentido. Eu estou falando isso de uma forma mais bruta para que as pessoas entendam. E ela é colocada tanto na questão médica quanto na questão social, né? Porque quando a gente vai falar lá, quando fala sobre os modelos de deficiência, o modelo médico de deficiência fala justamente dessa falta de função do corpo inapto em alguma questão. Dentro do viés social, a gente hoje vive o modelo social de deficiência que diz que a pessoa com deficiência ela não é culpada das opressões, né, das exclusões que ela vive, sim, esses problemas e essas opressões estão na sociedade. Então, deficiência hoje pode ser vista como uma questão social, não deixa de ser médica, tá, gente? Porque é muito importante quando a gente fala sobre o modelo social de deficiência, é que às vezes existe uma falha nesse pensamento, porque quando a gente fala muito de autonomia, muitas pessoas acham que a gente se esquece daqueles que têm deficiências mais graves. Não é isso, minha gente. A gente também luta para que o assistencialismo, para que a assistência dessas pessoas seja feita de forma mais humana, porque quando a gente pensa, né, na assistência dada a pessoas com deficiências mais severas, elas deixam de ser humanas, elas só é a deficiência, e isso volta novamente para o modelo social de deficiência, que diz que a culpa não está na deficiência, mas nessas barreiras que a pessoa com deficiência ela vivencia em questões sociais, que vai desde a estrutura até a atitude de pessoas sem deficiência para com essas pessoas. Então, deficiência ela pode ser caracterizada como a ausência, no sentido médico, e como as barreiras que uma pessoa com deficiência vivencia dentro da sociedade em que ela está inserida. Muito bom. Uma coisa que eu ia perguntar para vocês, meninas, é o seguinte: o trabalho de vocês está muito conectado com as redes sociais, né? Tanto para esse movimento de encontrar outras pessoas também com deficiência, o movimento do Twitter que vocês comentaram. E eu e a Ju, a gente sempre conversa dos lados negativos e positivos, né? Das redes sociais. E eu vejo que, por exemplo, principalmente no Instagram, a gente tem esse movimento da imagem, né? Da valorização da imagem e tal. E aí não tem como a gente não pensar num conceito que a gente falou na introdução, que é o da corponormatividade. E aí o que eu queria perguntar para vocês é se vocês podiam explicar melhor pra gente o que é isso e como que isso influencia na vida das pessoas com deficiência, tanto nas redes quanto fora das redes. Vai, Ju, rainha do Instagram. Essa é contigo. Então, corponormatividade,
está ligado a essa imagem que foi criada, né, pela sociedade, desse corpo padrão, desse corpo que é magro, desse corpo que é branco, desse corpo que é sem deficiência, né? Aquele corpo que é dito como belo, bonito, agradável, enfim, e de certa forma, né, pessoas com deficiência tendem a se distanciar desse corpo normativo, né, desse corpo padrão, porque a gente, né, por mais que a gente tenha, entre aspas, como eu costumo falar, passabilidade, né, com a nossa deficiência, de certa forma a gente não vai nunca fazer parte, né, desse corpo normativo. E eu acredito que nas redes sociais, o que a gente mais, tem, assim, de enfrentamento é justamente nessa questão das pessoas entenderem que pode ser belo também ser uma pessoa com deficiência, né, que a gente pode expor o nosso corpo, assim como as outras pessoas, por exemplo, usar um biquíni, né, tirar foto de corpo todo, e também, enfim, mostrar, características da nossa deficiência, né. Porque, por muito tempo se existiu esse tabu de que a gente deveria esconder, né, a nossa deficiência. Um grande exemplo, assim, que que a gente tem visto desse apagamento da deficiência é a Frida Kahlo, que é uma mulher que é cheio de representatividade pra gente, que é uma mulher, eh enfim, exemplar, assim, em várias questões, tanto na vida artística dela e como pessoa também. E a gente vê um apagamento muito forte da deficiência dela, né. Porque é isso, a gente sempre tá, buscando apenas, aquilo que é o padrão, aquilo que é o normativo. E fora da internet, eu acredito que seja mesmo as questões do capacitismo mesmo, né, que pode, nos afetar de diversas formas, como a Pri mencionou, né, pode ser questões estruturais também, mas também, sociais. Então, assim, se for uma pessoa com deficiência física, ela vai tanto sofrer, né, com esse não corpo normativo na questão de estrutura, né, desse ir e vir, e de pertencer a espaços gerais, espaços diversos, como também, de estar incluído na sociedade, né, nos grupos sociais. Enfim, eu acredito que são esses os enfrentamentos mesmo. E vocês acham que isso tem a ver também, em todos esses níveis de mídias sociais e também fora das mídias, isso tem a ver, com como as pessoas com deficiência são retratadas por exemplo, nos filmes, nas séries, até jogos de videogame. Se você vê alguém com deficiência, o que é muito raro, como que essas pessoas são retratadas? Vocês acham que tem um pouco a ver com como é a construção, né, dessas pessoas nas mídias, enfim, diversas? Sem dúvidas, né? O meu trabalho principal com o ativismo do PCD é a representatividade de pessoas com deficiência na literatura e nas mídias, né? Eu sou uma pessoa muito mais voltada para as artes do que para a militância política, por exemplo. Não deixo de ser político porque tudo é político. Mas a forma como as pessoas com deficiência elas são retratadas é, contribui drasticamente para que essa corponormatividade seja reforçada, porque
quando você assiste uma série, eu não sei se alguma de vocês assistiu The Witcher, e a gente tem uma personagem que tem uma deficiência, ela é corcunda, e ela tem uma deficiência física, mas ela é super poderosa, só que para esse poder dela ser aflorado e ela realmente ser poderosa, ela precisou, né, desculpa aí o spoiler, livrar-se da deficiência dela para ser linda, maravilhosa e poderosa. E por que ela não poderia ser isso tudo, sendo... E você lembra que ela abre mão de uma coisa muito importante, né? Pra ter Exato. enfim, esse corpo padrão, que ela... Você quer falar? O que ela perde? Ai, dando super spoiler, eu gostei muito dessa série. Olha, eu não cheguei a assistir todos os episódios, porque chegou uma parte em que eu ouvi meus amigos dizerem e eles me mostraram as cenas, né? Eu acho que ela abre mão da própria fertilidade e etc e tal, mas eu falo uma coisa muito assim, da mudança física dela. Aí a gente volta para nossa infância. Corcunda de Notre Dame. Quando a gente vê ali que ele é o coitado, o cara que é humilhado, que precisa ser salvo. Então, as pessoas com deficiência, ao longo da mídia, né, ao longo da história, na mídia e na arte em geral, elas foram as vilãs, ou elas são sempre as coitadas que não merecem, só merecem o mínimo, né, que é serem salvas de si próprias, porque a deficiência é vista como algo tão ruim que é necessário que ela seja salva de si mesma. Então, quando essa visão da deficiência como uma coisa que precisa ser retirada da pessoa, né, porque ela precisa, né, ser uma pessoa sem deficiente ou menos deficiente, porque se não pode haver cura, ela tem que ser cada vez menos deficiente. Por exemplo, no caso dos videogames, a gente tem a presença de pessoas com deficiência, como amputadas, como pessoas super poderosas enfim, existe uma construção de personagens onde ser uma pessoa com deficiência é um problema que precisa ser resolvido. Aí a gente vai voltar para o Instagram. Por que as pessoas com deficiência escondem seus corpos? Porque na visão daquela rede social cheia de filtros bonitinhos, as pessoas com deficiências elas não têm espaço para mostrar o corpo que choca, né? Eu acho que eu e a Júlia, mais do que qualquer pessoa, já ouviu a frase: nossa, você é tão bonita, nem parece que é deficiente. Sabe, eu sou uma pessoa com deficiente, eu sou bonita sim. Eu consigo ser as duas coisas tranquilamente. Só que, né, a sociedade faz assim: não, você precisa ter o corpo perfeito, magérrimo, né? Enfim, mas aí, como a Ju disse, mesmo que a gente tenha passabilidade, a gente nunca vai fazer parte do grupo que tem um corpo padrão, dito padrão, né? Que é muito importante dizer que, gente, esse padrão ninguém vai alcançar. Até as pessoas que são tidas como padrão, elas entram numa briga com elas mesmas porque elas não podem perder aquilo e viram uma noia na cabeça delas, uma paranoia de que tem que se manter. Por exemplo, sei que não cabe aqui, né? Porque eu estou falando de capacitismo, mas, por exemplo, existem pessoas que o terror da vida delas é engordar. Elas são magras, mas elas não podem, sob circunstância nenhuma, engordar. E aí, eu e a Júlia, acho que a gente também vê outra coisa, que é quando as pessoas colocam assim: venha para a minha palestra se você não quer que seu filho seja deficiente, que seu filho tenha isso e aquilo. E a gente fala: não, mas ter deficiência não é algo ruim, é algo inerente à humanidade. Desde que existiu humanidade, existiu deficiência. Mas é essa construção das pessoas com deficiência na mídia, na retratação, né, das pessoas e na forma como, ao longo da história, as pessoas com deficiência foram sendo tratadas ali em Roma.
aí depois da Segunda Guerra Mundial, aí depois aqui no Brasil a gente teve um movimento antimanicomial que foi muito importante, mas ainda a gente caminha sinuosamente, né, para encontrar uma forma de exibir nossos corpos sem que eles assustem, né, não deveria, mas acontece, sem que eles sejam menosprezados, porque a pessoa sem deficiência, sem noção, é incrível. Ela acha que ela tem a liberdade de ir lá no comentário da pessoa dizer: nossa, é, achei que era efeito, sabe? Isso não faz o menor sentido de você entrar, como algumas pessoas entram na minha DM para me xingar de coisas capacitistas. Então, sim, não vai mudar nada na minha vida. Eu não vou deixar de ser uma pessoa sem. Assim, eu não vou deixar de ser uma pessoa com deficiência se você me xingar. Não muda, sabe? Então, assim, realmente a representação, a representatividade. Representação, né? Porque representatividade é outra coisa. A representação das pessoas com deficiência ao longo da história, nas mídias, quando a gente vem o advento da internet ali, o boom nos anos 2000, nós não fomos considerados como capazes de vivenciar esse movimento da internet como todo mundo. E hoje a gente, né, não apenas briga para aparecer, mas também para que a acessibilidade, porque o capacitismo, ele também induz a falta de acessibilidade, que é horrível, né? Nas redes sociais. A gente vive pedindo para legendar os stories, o IGTV, já que a gente está falando de Instagram, para tornar a rede mais acessível. Exatamente. E eu acho essa palavra acessibilidade, acessibilidade até um pouco tempo atrás, você achava que era colocar uma rampa num prédio para a pessoa com cadeira de roda conseguir subir. E acessibilidade é tão mais amplo do que isso, né? Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre o que significa um ambiente acessível e por que ele não é só um ambiente acessível, ele é bom não só para as pessoas com deficiência, né? Ele normalmente não, 100% dos casos ele também é mais acessível para as pessoas sem deficiência, né? O que é acessibilidade? Olha, eu vou ser bem breve, assim, numa definição que eu gosto muito de trazer para as pessoas, que é a acessibilidade é inclusão, né? Se uma pessoa não está inclusa em algum espaço, em algum meio, então aquele espaço não é acessível, entendeu? É isso. Eu vou deixar a palavra para a Priscila agora. Bom, a acessibilidade ela abrange um todo. Eu gostaria de trazer aqui uma reflexão. Vamos pensar. As pessoas sem deficiência, elas costumam achar que a falta de acessibilidade não as atinge. Mas, muito pelo contrário, meu caro PSD, que é a abreviação de pessoas sem deficiência, você é atingido, sim, pela falta de acessibilidade, porque da mesma forma que eu, num grau maior, claro, tenho dificuldade de andar numa calçada desnivelada, você também tem. Você também tem dificuldade de subir no ônibus se você tiver com algum problema, com a dor no joelho, né? Foi para festa sem furar quarentena, hein? Foi para festa, aí tem que subir no ônibus. Vocês estão me entendendo a lógica? A ideia de que uma sociedade acessível é gasto de dinheiro é uma ideia capitalista egoísta, porque a acessibilidade não é só investimento de estrutura, mas para mim a acessibilidade também é mais do que o acesso aos locais, né? Mas eu concordo com a Ju, se um local não é acessível, se não inclui uma única pessoa, ele não é acessível. E voltando para o meu pensamento, se você acha que você não passa por nenhum tipo de problema por causa da necessidade, porque você dorme no ponto.
Então, uma sociedade acessível é uma sociedade que torna possível a vida de todas as pessoas, independentemente se elas são pessoas com deficiência ou não. Porque quando você quebra o seu pé, você adquire uma deficiência temporária, porque você está ali precisando do acesso e está com uma dificuldade física. Isso é temporário? É, mas encaixa-se no termo de deficiência temporária. E, assim, a acessibilidade, ela precisa ser para todo mundo, porque uma sociedade acessível dá às pessoas nossa, qualidade de vida, minha gente. E a acessibilidade também tem que partir das atitudes. Eu acho que se trabalhasse da base da sociedade nas atitudes das pessoas com relação ao diferente, delas não acharem que o diferente, que a pessoa com deficiência está atrapalhando a vida dela, porque eu já ouvi em locais públicos de pessoas que eu nunca conheci na vida que eu estava atrapalhando elas. Eu estava na fila do mercado. Eu acho incrível esse dia, porque são aqueles momentos, eu não sei se a Júlia passa por isso, são aqueles momentos que a deficiência cai a ficha de que você é uma pessoa com deficiência, porque é tão natural, pelo menos para mim, ser uma pessoa com deficiência, que quando acontece certas situações como essa que eu vou falar, eu fico, eita, poxa, eu sou uma pessoa com deficiência, sabe? Cai muita ficha. E eu estava na fila preferencial e tinha uma senhora. E eu estava sentada na cadeira de roda porque eu estava no shopping e lugares muito grandes. Eu prefiro estar em uma cadeira de rodas, se eu puder, claro. E aí, a pessoa chegou e fez: Você não parece deficiente. Para mim, você está fingindo. Olha para a cara dela e disse: Olha, sabe? Eu fiquei assim, não. Eu tive que dizer assim: A senhora acha? Então a senhora está se fingindo de velha, né? Tive que rebater, porque ela é uma senhora. Eu tive que rebater na mesma moeda, porque eu acho que a gente passa muito por isso, né, Ju? De não parecer ser quem a gente é, quando a gente não deveria. Deficiência não tem uma cara, minha gente. E essa acessibilidade é justamente para isso, para viabilizar que todas as pessoas possam viver na sociedade. É muito mais do que sobre autonomia, sobre qualidade de vida, sobre você se estressar menos, porque as pessoas sem deficiência, elas não sabem o quanto é estressante sair de casa. Eu me sinto completamente cansada antes de pôr o pé fora de casa. Isso gera uma ansiedade muito grande. Eu sou, por exemplo, sou estudante de letras da Universidade Federal de Pernambuco, que é longe pra caramba da onde eu moro. Eu moro no litoral e a faculdade é na região metropolitana, tipo, muito longe. E só pensando aqui agora, eu fico cansada porque é muito estímulo, muita coisa que você tem que passar, e muitas pessoas. Porque Muito desgaste, né? exatamente. Quando eu chego na faculdade, eu tô cansada porque eu peguei 2 ônibus, eu ouvi coisas que não são legais, olhares que não são bons, ou eu ouvi as frases clichês de como eu sou guerreira e como eu sou um exemplo de vida, sabe? E isso vai cansando. E a acessibilidade é justamente para que esse cansaço que a pessoa com deficiência passa seja diminuído. É basicamente isso. Eu queria fazer uma pergunta diretamente para a Júlia, porque eu acho que é sempre importante a gente trazer a questão racial dentro dos assuntos que nós estamos trazendo aqui no podcast. E eu queria entender do seu ponto de vista se o capacitismo ele atinge as pessoas brancas e negras de maneiras diferentes. Com certeza atinge, né? Porque
Por mais que eu e a Pri, a gente esteja, né, num grupo social minoritário iguais, a gente tem privilégios diferentes, né? A Pri, enquanto uma mulher branca, ela vai, de certa forma, ter um lugar de privilégio maior do que o meu, né? Exato, Ela vai ter outras questões exato. e atravessamentos também, né? E eu, né, acima do capacitismo que eu enfrento, eu também enfrento o racismo, né? E todas as questões de ser uma pessoa preta, a questão da solidão, da insegurança, fetichização, enfim, muitas outras questões, né, que vão me atravessar, que vão fazer com que eu esteja eh, em um nível mais abaixo de privilégios do que uma pessoa com deficiência branca, né? A gente estava falando dessas questões de privilégio e também das questões de acessibilidade. E uma coisa que a gente não pode deixar de pensar, principalmente por ser mulher, e também o recorte da mulher com deficiência, o recorte da mulher com deficiência negra, é a questão do mercado de trabalho. Como que essa acessibilidade também afeta o mercado de trabalho para as mulheres com deficiência, brancas, negras, enfim, como que isso afeta? Eu acho que afeta de uma maneira, assim, muito gigantesca, né, porque a a pessoa com deficiência, né, ela já tem que passar por uma barreira muito grande para poder ter, o seu espaço, né, nas vagas de emprego, né, no mercado de trabalho. Por mais que existam as cotas, né, as empresas tendem a dar muito mais preferência para aquelas pessoas que, como eu falei, que têm uma passibilidade muito grande, talvez, né, tenha uma disfunção mínima, assim, sabe, enfim, que é bem mínima mesmo. Claro que isso não faz dela menos deficiente, né, de modo algum. Porém, pessoas com deficiência em geral, enfrentam muito essa dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E quando você é uma mulher negra, isso só se acentua mais, né? Porque nós mulheres somos vistas, né, muitas vezes como insuficiente, incapaz de produzir, de fazer certas funções, né? E sendo uma mulher negra, né, ela já é vista também de um outro lugar, né, que ela não é bem quista ali, né, é como se ela não pudesse pertencer àquele espaço, não pudesse, fazer parte daquele ambiente, né. E e eu sinto muito isso, sabe, tanto nas questões do mercado de trabalho, quanto também até né, no ensino mesmo, né, quando a gente tem que prestar algum vestibular, quando a gente tem que fazer alguma prova. Então, assim, já aconteceu muito de pessoas ficarem surpresas por eu estar tirando uma boa nota do que uma pessoa sem deficiência sabe? Então, assim, é muito complicado mesmo, sabe? A gente é sempre colocado em prova, né, para poder provar: "Ah, prova aí do que você é capaz. Ah, me mostra aí então, já que você é boa, que não sei o quê", sabe? Nunca temos credibilidade pelo que pelo que somos, pela nossa potência, né. Achei que é super importante uma coisa que você falou, que é cota. E
Eu fico um pouco até cansada de falar sobre esse assunto, porque eu acho um absurdo a gente ter que convencer que cota precisa existir, mas eu acho que foi no. Desculpa, eu li tanto sobre esse assunto que eu não lembro mais onde que eu vejo as coisas, mas eu acho que foi no seu perfil, Júlia, que você fala sobre quanto custa, né, ser uma pessoa com deficiência. Isso. Aham. E são coisas que pessoas sem deficiência não têm ideia. Eu fui lendo aquilo, eu falei, putz, que eu me considero uma pessoa sã, assim, uma pessoa que tem noção da realidade, sabe? Que ouve os outros e que se importa com os outros, eu não tinha noção. Então, como que a gente pode ser mais claro, assim, né? Quando a gente diz a gente precisa de cota para essas pessoas, a gente precisa de apoio do governo, o governo precisa, se existisse um mundo ideal, as pessoas com deficiência, elas receberiam um dinheiro todo mês para dar apoio à fisioterapia, à terapia ocupacional, porque senão essas pessoas não têm qualidade de vida, né? Eu achei muito essa palavrinha aí me deu um gatilho, assim, cota para mim é uma coisa que eu fico até cansada de pensar, imagina vocês. Aham. É muito desgastante mesmo, a gente ainda tem que provar o tempo todo que cota não é esmola, que cota é direito, a gente precisa Isso. desse direito, e principalmente quando se trata de trabalho, sabe? A gente, muitas das vezes, pessoas com deficiência que têm graduação, às vezes tem mestrado, pós-graduação, tem uma gama de coisas no currículo, né, e estão aí desempregados, porque não são vistos pelos seus potenciais, né, são vistos, porque vai estar ocupando o lugar de outra pessoa e tudo mais. Sendo que Exato. não, às vezes a gente pode ser até mais, mais profissional do que alguém que não tem deficiência, sabe. Então, às vezes a gente ainda tem que ficar provando coisas mínimas para as pessoas poderem entender. Uma coisa que eu tenho refletido muito é que, desde que as leis e cotas foram instauradas, a execução ela foge da interpretação daquilo, porque as pessoas dão um mínimo para as pessoas com deficiência, que é assim, né? O mínimo mesmo, tá, gente? Mas eu também penso que quando as pessoas decidiram que deveria incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, elas decidiram onde colocar essas pessoas em X cargo, em X lugar. Assim, não existe muitas opções, né? Como a Júlia disse, existem pessoas com deficiência que são verdadeiros gênios, sabe? Que sabem fazer coisas incríveis no que elas se formam e tal. E uma coisa que a Mila disse no Twitter e que me marcou muito é que, se as empresas levassem as pessoas com deficiência a sério, né? Porque a gente tem uma mente proativa, que a gente precisa pensar nas coisas antes delas acontecerem, para que a gente possa ter uma gama de opções para lidar com as coisas quando dão erradas. Se as empresas elas tivessem pessoas com deficiência trabalhando de uma forma lógica e em equipe, as empresas progrediriam muito, porque a gente tem essa noção proativa da vida, de olhar os problemas antes que eles aconteçam de uma maneira ampla para ver quais são as opções que a gente tem. E eu penso que quando, né, cota não é esmola e cota também não deve ser escassa, porque as cotas para entrar na universidade, pelo menos aqui em Pernambuco, cada curso conta com 2 cotas, uma para pessoas com deficiência que são racializadas e outra para pessoas com deficiência de um modo mais geral, que são de baixa renda, né? E aí você fica, meu Deus. Eu passei pela lista de chamada esse ano 2020 e eu fiquei em segundo lugar, né, nas minhas concorrências. E aí eu fiquei, poxa, eu sou uma pessoa com deficiência e eu fiquei em segundo lugar e tem uma penca de pessoa com deficiência querendo entrar na universidade e tem essa cota de churuca.
sabe que não abrange todo mundo. Não é? E como a Ju disse muito sabiamente lá no post dela, ser deficiente, ser uma pessoa com deficiência é caro, muito caro. A gente tem que fazer manutenção dos nossos objetos. A gente tem os remédios que a gente precisa tomar, porque muitas vezes a deficiência ela acaba causando outras comorbidades para além da deficiência em si. E a gente tem que comer, pagar aluguel, né? Quando a gente vive sozinho, como eu moro, Ju também, paga aluguel, paga luz, internet, todas as coisas que as pessoas têm, que as pessoas sem deficiência têm responsabilidade, a gente tem. E a gente ainda tem que lidar com justamente o que a Juliana disse, com a prova. Provar constantemente que você é uma pessoa com deficiência. Provar. Se vocês tivessem ideia de como é difícil atualizar laudo, de como é difícil tirar laudo e atualizar laudo ano por ano, porque os laudos duram um ano e a cada ano a gente precisa ter o caribinho de você é deficiente, né? Você tem uma deficiência, é complicado e isso é muito o capacitismo. Eu gosto muito de, né, como eu sou estudante de letras, eu gosto muito das palavras. O sufixo ismo diz a versão. Capacitismo, se a gente pudesse dar uma noção assim, dentro da linguística, capacitismo é a ideia, né, aversa de que pessoas com deficiência não são capazes. Não é uma aversão à capacidade da pessoa com deficiência, como tantas coisas. Mas a ideia de que uma pessoa com deficiência ela é inferior à pessoa sem deficiência pela capacidade que ela não tem. Porque é muito comum olhar para a gente, as empresas e faculdades, enfim, os locais, olham para a pessoa com deficiência para olhar o que ela não consegue fazer. Então, elas perdem muito tempo, como não, quando elas poderiam olhar para as nossas capacidades que a gente já tem e aprimorar, porque uma coisa que pessoa com deficiência sabe fazer é aprender. A gente aprende o tempo todo a viver. E isso é muito possível em uma empresa, em uma faculdade. É só dar o recurso. Por isso que é importante a acessibilidade em todos os níveis. E também muita resiliência, né? Eu acho que é importante também dizer, eu acho que foi também num post da Ju que eu vi, que a população brasileira, a parcela da população brasileira com deficiência é de 23%. Isso. Então é muita coisa, é muita gente que está sendo deixada de lado, né? 23% de milhões de pessoas é muita gente. Eu queria só fechar o episódio. Teca, você quer perguntar mais alguma coisa? Não, pode mandar ver. Eu queria só fechar o episódio perguntando quais são frases que são muito comuns de vocês ouvirem que são capacitistas. Acho que a frase que eu mais ouço na minha vida toda é: ai, você é tão bonita, que pena que tá na cadeira de roda. Ou então, muita gente também já chegou a falar assim: nossa, você tem deficiência e você ainda é lésbica. Né? Nossa senhora, já ouvi muito. Mesma coisa comigo. Mesma coisa comigo, porque E, eu sou bissexual. Fico, não, minha gente. pois é, as pessoas realmente acham que a gente não tem uma sexualidade, né? Que a gente. Enfim, a gente nem existe. Eu fico pensando que as pessoas devem achar que a gente é ET Bilu, não sei. E uma coisa que eu ouço constantemente também é porque, assim, né? Na vida normal, né? Fora de pandemia, eu faço muito uso de Uber, porque o transporte público é super precário aqui no Rio, e enfim. Aí, às vezes, a gente acaba perdendo realmente a paciência e gasta mais com Uber mesmo. O motorista chegar para mim e perguntar se eu não tenho acompanhante, ou então perguntar assim:
a cadeira vai junto, eu fico tipo. Não, vai ficar ali. Eu fico com vontade de falar assim: não, eu vou deixar em casa e você vai me carregar no colo pra onde eu quiser ir. Ou então vou ter um milagre dentro do seu carro e vou começar a andar. É muito difícil, gente. Tem que ter muita paciência, Nossa Senhora. E você, Pri? Acho que eu passo por quase todas as frases da Ju, mas eu acho que no meu caso, eu ainda sofro gordofobia, né? Eu sou gorda. Uhum. E aí as pessoas costumam dizer, mas se você emagrecer, você vai andar. E eu fico, como assim? Tipo, eu já ouvi isso de médicos, dói a alma. Mas assim, eu acho que além disso tem a surpresa, nossa, você é deficiente. Ou melhor, né? Eles não dizem deficiente, eles dizem doente. Nossa, você é doente. Eu faço, né? Não. E tem todas as questões de você poderia andar mais rápido, você poderia ser uma pessoa mais dócil, porque a ideia de que a pessoa com deficiência ela tem que ser passível, né? Passiva, mansinha, não pode falar, não pode ter a boca suja como eu tenho. Mas aí eu faço, que pena, né, meu querido? Não nasce para agradar ninguém. Todo mundo pensa, né, que a gente é um anjo, alecrim dourado. Isso, né? Que a gente passa a ser pessoas que precisam estar à disposição das pessoas sem deficiência para elas inflarem o ego delas, para elas olharem para nossas vidas e dizer, tá vendo, a minha vida é uma merda, mas a vida daquela pessoa é pior que a minha. E aí, elas falam assim, já chegaram para mim e disseram assim, nossa, se você consegue, eu consigo. Ou como a Júlia disse, que eu comecei a rir, né? Quando ela disse que a pessoa ficou surpresa porque ela tirou uma nota alta, eu vivia muito isso na escola, tipo, muito. Porque como eu tenho paralisia cerebral, as pessoas elas associam a ideia de paralisia cerebral a dano no cérebro. Existem pessoas com paralisia cerebral que tiveram sequelas cognitivas e tá tudo bem, elas não são burras por isso. Né? Inteligência é algo muito relativo. E as pessoas chegavam para mim dizendo, nossa, como você consegue entender essas coisas? Ou como você consegue conceber um texto, né? Eu sou escritora e as pessoas ficam surpresas porque eu consigo fazer um texto de ficção ou qualquer outro tipo de texto. E aí a gente passa muito por essa questão de o capacitismo, né? De frases, de termos, onde nós somos constantemente postas em dúvida, né? Nossa, mas você consegue fazer isso? Inclusive, acho que, né, eu tuitei lá no Twitter que uma pessoa, ela perguntou, você mora sozinha? Eu disse sim. E ela fez, você come? E eu, você come? Eu fiquei, Gente do e eu céu. fiquei assim, eu sou uma planta. Não, assim, por morar sozinha, eu também. As pessoas perguntam assim: mentira! Mas como que você mora sozinha? Eu passo muito por isso. Tipo, como? Como é possível? Como é que você se vira? A gente, né, nós, pessoas com deficiência, a gente tem uma palavrinha que caminha a nossa vida toda, que é adaptação. A gente tem um grande nível de adaptabilidade para as situações da vida. Mas essa foi fogo, tipo, você come e eu fiquei, sabe? Né? Mas Ai, assim, meu Deus. a gente escuta muita coisa mesmo. Bom, agora a gente vai para o nosso momento Notas de Rodapé, onde a gente retoma algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e também traz novas referências para você que quer saber mais sobre o capacitismo. Opa, tá bom. Então, duas coisas que eu queria recomendar nas notas de rodapé. Uma delas, a gente vai trazer de novo a Maíra Medeiros. A gente já falou várias vezes do canal dela aqui no podcast.
Mas tem uma série que ela faz com pessoas que são de realidades diferentes da dela, enfim, conversa com essas pessoas, e normalmente essas pessoas falam justamente o que as meninas fizeram agora no finalzinho, que é coisas bizarras que você escuta, né? E ela tem um vídeo que ela fala com uma pessoa que não tem uma mão. E aí fala, né? Quais são as perguntas esquisitas e quais são as coisas bizarras que você escuta e tal. Então, eu falei, né, para as meninas que eu acho é tão básico, né? São coisas que, imagina, né? Você vai perguntar para a pessoa como que ela come. É muito surreal, assim, a pessoa não ter o mínimo de noção. Mas às vezes é importante a gente ver para entender, assim, né, os níveis de capacitismo que existem por aí. E outra coisa muito interessante é que eu lembro que na época das Olimpíadas do Brasil, a gente ficou muito alvoroçado que tiveram as Olimpíadas e logo na sequência tiveram as Paralimpíadas. E eu lembro que tinham muitos ingressos vendendo e eles não eram muito comprados, enfim, os preços estavam bem baixos, acessíveis e tal, e não eram, né, não tinham a venda esperada. E aí eu lembro que na época isso me fez muito refletir com relação ao quanto a gente não valoriza os nossos atletas paralímpicos, os quais são muitos, né, meninas? Acho que vocês até podem falar mais que a gente é um dos países que tem mais medalhas nas Paralimpíadas, né? A gente tem vários atletas que, putz, tem uma carreira fantástica aí nas Paralimpíadas. E, enfim, na verdade, essa é uma recomendação mais para a gente ficar atento, assim, nas próximas, né? Quando tiver, sabe-se lá quando teremos de novo as Paralimpíadas, agora Pois na é. situação do coronavírus, mas a gente ficar atento e dar as devidas, valorizar essas pessoas, né? Miga, você falou, tem aqui no roteiro o Daniel Dias, ele é um atleta, é É, isso? Isso, ele é nadador, é né? na- Ele ganhou várias medalhas, ele é né? o recordista de Ganhou. medalhas na natação paralímpica. Inclusive, ele ultrapassa os medalhistas como Michael Phelps, né? Na mesma categoria que ele faz no caso da Paralimpíada. Interessante. Eu sou suspeita a dizer sobre esporte. Eu assisto de cabo a rabo. Eu indiquei aqui o podcast Central PCD, o primeiro episódio, o que é deficiência. E eu também gostei muito. A gente não falou muito sobre o assunto que eu vou falar agora, que é o segundo episódio, eu acho que foi Central PCD LGBTQIA+, que a gente não falou muito sobre relacionamento, incluindo pessoas com deficiência. Mas eu acho que até vale um segundo episódio aqui, porque esse assunto tem muita coisa a ser falada ainda. São episódios muito interessantes, muito didáticos, muito importantes para você enxergar, entender um pouco mais sobre a vida das pessoas com deficiência. E uma série que eu gostei muito de assistir na Netflix, chama Special. Foi, acho que, a primeira série que eu vi que tem um protagonista que é uma pessoa com deficiência. E até conversei com as meninas antes da gente gravar, porque eu não gosto de indicar coisas que não são boas, né? Principalmente quando não é meu lugar de fala. E a Priscila falou que é muito legal essa série. Então, se você puder falar um pouquinho mais, Priscila, por que você achou que essa série é uma boa representação das pessoas com deficiência, seria legal também. Bom, a série é autobiográfica, né? O ator, ele é produtor, roteirista e ele é uma pessoa com deficiência, né? Ele tem paralisia cerebral. Eu tenho paralisia cerebral, então foi muito conexão de representatividade. Eu gosto da série porque, por mais que eu tenha algumas ressalvas com algumas coisas, mas eu entendo que ali está se falando sobre um homem com deficiência que é gay e que está ali tentando encontrar um emprego no mercado de trabalho. Fala sobre isso. E então ele está tentando lidar com as coisas, fala sobre os afetos que nos é negado. Inclusive tem um episódio que eu amei, que eu não vou dar spoiler, mas assim, a interação dele com um rapaz surdo foi muito impactante sobre como nós, pessoas com deficiência, podemos reproduzir capacitismo quando estamos diante de outras pessoas com deficiência que não seja nossa. E eu achei fantástico aquele episódio, porque é tudo. E assim, eu acho muito interessante porque o Conan, ele não tem interesse de passar uma imagem perfeita dele.
a imagem da pessoa com deficiência, que tem muito a ensinar, que nunca erra e que é um anjo. Não, eu gostei bastante da série justamente por mostrar um ser humano com deficiência. Perfeito, eu amei essa série. E como você disse antes da gente começar a gravar, se não tiver a segunda temporada, eu vou bater lá na porta do senhor Netflix e falar: ó, eu preciso dessa segunda temporada. Foi anunciada, mas eu não lembro pra quando, mas foi anunciada, sabe? Deus ouça que venha logo. E vocês, meninas, vocês têm alguma recomendação para quem quer se aprofundar sobre esse assunto? Olha, o que eu sempre recomendo é que as pessoas consumam, conteúdos de pessoas com deficiência, porque a gente tá aí, né, nas redes sociais, no Twitter, Instagram, principalmente, a gente cria muitos conteúdos legais voltado para vivências PCDs, militância e tudo mais, mas também falando de assuntos diversos, né? E é muito importante para que a gente tenha para que a gente tenha visibilidade, né, na nossa causa e tudo mais. Então, eu sempre recomendo que as pessoas sem deficiência, ou então até com deficiência que ainda se sente um pouco perdido, que comece a seguir pessoas com deficiência, porque essa troca pode ser muito legal. Pode chegar na DM da gente, a gente não morde, não. A gente Com só, certeza. a gente só bate em capacitista, mas pode chegar na DM da gente que a gente conversa. Pois é, somos acessíveis. E você, Pri? Bom, como eu sou... Olha, como eu gosto muito da literatura, eu vou indicar 2 livros, né, que eu gostei bastante, sim, que foi Encarcerados, do John Scalzi, pela Aleph, que o Scalzi, ele não é uma pessoa com deficiência, mas ele conseguiu fazer um livro praticamente perfeito sobre pessoas com deficiência, e eu indico ele porque é muito importante que escritores sem deficiência percebam que é possível trazer representatividade de pessoas com deficiência com qualidade. Eu também indico Olhe nos Meus Olhos, não está vendendo aqui no Brasil, mas assim, é fantástico, é um relato autobiográfico e é perfeito. A gente já falou dele no Boteca dos Versados, pode procurar por lá. E eu gostaria de indicar. Eu gosto muito de animação. É o Príncipe Dragão, Dragon Prince, da Netflix, que tem uma personagem surda, que eu achei fantástica, eu só faltei gritar de felicidade quando eu vi, né? Porque não é só a representatividade da sua deficiência que conta. Mas quando você vê uma pessoa com deficiência sendo composta numa mídia com qualidade, ela pode ter qualquer deficiência, seus olhinhos vão brilhar, sabe? Eu sinto uma magia quando eu vejo. E tem um documentário na Netflix também, chamado Creep Camp, que fala sobre a história, né, das pessoas com deficiência nos Estados Unidos e falam muito sobre as nossas conquistas de direitos. E tem Crisálida, também na Netflix, que é a primeira série feita totalmente em Libras. E é muito importante a gente assistir essas coisas para que as empresas enxerguem, né? Olha só, está sendo consumido. Então, é isso. E como a gente disse, siga pessoas com deficiência, sigam pessoas que fazem um trabalho na internet com assuntos que você gosta. Comece por aquilo que você se identifica, porque a identificação facilita a abertura para outras coisas, né? Você gosta de maquiagem, vá procurar um PCD que fala de maquiagem, porque tem. Você gosta de literatura? Olha eu aqui. Então, a gente está fazendo várias coisas. A Júlia, que tem um trabalho maravilhoso. Sigam ela, sigam Milita PCD.
que essa garota é incrível. E, assim, né, eu indico a Júlia. Eu indico a Priscila. Porque a gente faz um trabalho muito, né? O Dudu, que é fantástico. Sei lá, a gente tem tanto PCD maravilhoso fazendo um trabalho incrível. O Introvertendo, que é um podcast só com autistas, falando de autismo no cotidiano. Então, é muito vasto. A gente está aí o tempo todo e é que nem aquela música da Pitty. Eu estive aqui o tempo todo, só você não viu. Porque a gente está o tempo todo ali, mas não participa, porque as pessoas elas acham que a gente só está falando de como a nossa vida é difícil, o que não é mentira, mas não é 100% verdade que a gente só fala disso. Então é isso. Acho que já temos material suficiente para esse capítulo da enciclopédia, mas esse conteúdo tem muito potencial para ser levado adiante nas salas de aula, rodas de conversa e almoços em família. Então já compartilha esse podcast para a gente fazer com que todos saibam o que é capacitismo. E se você tem alguma sugestão de algum outro termo que merece um capítulo só dele, pode mandar lá pra gente no Instagram, @dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir por lá suas sugestões, críticas e histórias. A gente também quer agradecer imensamente a Ju e a Pri por terem dedicado o tempo delas no domingão para conversar com a gente. Também parabenizar pelo trabalho incrível que vocês fazem, meninas, somos fãs. E deixar aqui o espaço para vocês falarem as redes sociais, para o pessoal seguir vocês, escutar o podcast da Pri. Como que as nossas ouvintes fazem? Eu estou muito no Twitter, que é o @mrsjulie, com 2 L's. Estou no meu Instagram pessoal, que é o @chuliaaquino, com X. No meu Instagram de conteúdo voltado para vivências e militância PCD, que é o @militapcd. E escrevo também para o blog Todas Fridas. E já escrevi por Todas Fanchas, não. Já escrevi também para o blog Fanchas, que é um blog de mulheres lésbicas. Perfeito. Agora sim. E você, Pri? Vocês também me encontram no Twitter, surpresa! Não, vocês me encontram no Twitter pelo @ThePristar e também no Instagram pelo mesmo nome, tá certo? Eu vou voltar com um blog em outubro, então vocês podem ir lá no meu perfil, no meu link, encontrar o meu blog, que é o Bugiganga Literária. Em outubro vou promover muitas coisas, inclusive um vlog de um livro que tem uma personagem com paralisia cerebral, porque dia 20 de outubro é o dia da paralisia cerebral. E vocês me encontram no Central PCD, que é um projeto magnífico. Eu venci todos os meus medos de ser uma apresentadora, fazendo o que eu mais gosto, que é falar. Vocês podem ter notado. E vocês podem também entrar no Couve de Escrita, né? No Twitter e no Instagram. É só colocar lá. Sigam a gente, que a gente está produzindo coisas muito bacanas. Em breve a gente vai fazer muitas coisas maravilhosas. E é isso, vocês me encontram lá, podem conversar comigo. Só morto se me pedir. E eu quero agradecer o espaço, dizer que é um prazer sempre poder conversar sobre assuntos relevantes, sobre poder ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais sobre como é ser PCD no Brasil, né, com esse governo desgovernado. E assim, é sempre um prazer estar com uma amiga. Júlia, eu amo a Júlia de coração, tipo, ela é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é sempre muito enriquecedor estar com ela e ouvir ela é maravilhoso. Então, obrigada também, Ju, você é fantástica. E é isso, gente. Obrigada, Tô aqui, Pri. pode contar comigo.
Pode contar comigo sempre para participar. Contem comigo. Eu também agradeço muito pelo convite. E, Pri, também amo você. A gente tá junta nessa. Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau, tchau! Tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.